Imagina o seu chefe chamar todo mundo no final de um expediente, depois que vocês passaram 2 anos desenvolvendo um projeto, ele leva todo mundo pro happy hour ali, e vocês finalmente comemorando que finalizaram o projeto e tudo mais. E aí o seu chefe fala que talvez tenha que mandar todo mundo embora, porque ele fez as contas e ele viu que se vocês tivessem ido pro bar e bebido à vontade no bar das 8 até às 6 da tarde ali, todos os dias nesses últimos 2 anos, teria dado menos prejuízo do que ter finalizado um projeto. Isso aí é muito louco, né? Quando você parar para pensar. E isso aqui é uma ideia muito interessante, não de uma coisa fictícia, mas de uma coisa que aconteceu com uma empresa. E isso aqui é muito bem relatado nesse livro aqui, A Startup Enxuta. E nesse vídeo aqui eu vou falar desse e de um outro livro ali que eu considero que são livros que não são livros de código, mas que para mim são muito importantes para todo mundo que trabalha com desenvolvimento no geral. Caso você não me conheça, eu sou o Felipão, sou o seu melhor amigo no mundo da programação e hoje eu vou te indicar ali e o porquê que esses dois livros que eu vou acabar recomendando aqui são excelentes leituras complementares e leituras fáceis também de você ler, assim, não são leituras complexas, não. Você consegue ler de maneira tranquila, sem ter que fazer um doutorado, você tem que abrir o VS Code, mas que vai te agregar bastante para a área. Bom, primeiro livro que eu vou comentar é o Startup Enxuta. E eu sei que muito provavelmente você vai falar, Felipe, mas e se eu não trabalhar em startup? Por que que eu vou ler um livro desse daqui, né? Eu não trabalho em startup, eu não tenho interesse em trabalhar em startup. E aí é que eu digo, quando eu li esse livro, eu não trabalhava em startup. Hoje em dia eu trabalho numa startup. Mas quando eu li esse livro a primeira vez, eu não trabalhava em startup, eu li por indicação de um diretor. Eu sempre tentei ler o que meus diretores liam para tentar entender a mente deles. E esse livro, assim, ele me desbloqueou muita coisa, assim, na mente. Nessa época aqui, tinha muitos livros que eles eram livros que eram metodologias malucas, entre outras coisas, ou livros de. Sabe aquele livro que parece que é conto para coach? Então eu tinha um receio de vários livros. E tem péssimos livros também, daria para fazer outro vídeo só de péssimos livros que eu não recomendo. Mas nesse aqui eu quero focar nos bons. E esse livro aqui, ele se destacou nessa época, não porque era uma época só de livros ruins, mas porque ele tem uma mensagem que perdura até hoje, assim, que se você pegar, não importa se você está numa empresa pequena, numa empresa grande, se você trabalha CLT, se você trabalha PJ, se você trabalha numa startup ou não. Por quê? Tem um jogo que ele chama Second Life, não sei se você já ouviu falar. Esse Second Life, ele é um tipo de jogo que o pessoal chama de message game, né? Que são jogos que as pessoas entram pelo fator social, as pessoas entram só para ficar trocando mensagem. Não é igual lá o seu Dark Souls, o seu Skyrim lá que você entra para jogar hardcore. Tem jogo que as pessoas entram só para socializar, né? E também cai naquelas categorias de social games. E esse jogo aqui, ele conseguiu fazia uma febre assim na época que ele foi lançado, né? E aí você tinha vários outros jogos ali que eles tentavam copiar elementos ali desse jogo, de um outro jogo lá que era o The Sims. Então, houve uma época que as pessoas elas abriam o jogo só para socializar, como se fossem os mensageiros instantâneos. Não à toa tinha um outro jogo que eu jogava que a galera tinha esse comportamento, que era o Ragnarok Online. O Ragnarok Online era muito comum da galera abrir o jogo, que o jogo que você tinha lá guerreiros medievais, você tinha monstros, essas coisas, mas a galera ficar reunida numa praça conversando. E isso aqui é uma coisa muito interessante de comportamento de usuário. Olha como isso aqui vai além. Então o jogo ele é projetado, tem um sistema de batalhas, tem não sei o que lá, esse Ragnarok Online. E aí, quando você vai ver, as pessoas acabam usando mais o ambiente de chat. E isso foi uma coisa que foi se popularizando ali, ainda mais por volta dos anos 2000. E aí você teve um ascendente de jogos que eram mais focados nesse fator social, como é o caso ali do Second Life. E aí instaurou-se uma febre de outros jogos parecidos. E aí você tem o Eric Rice aqui do Startup Enxuta, que ele trabalhou num projeto parecido, né, dentro dessa linha. E aí a ideia foi o quê? Poxa, vamos fazer o jogo mais completo possível, vamos caprichar nos móveis, vamos fazer ambientes mais interessantes, porque você tinha vários cases de social games ali projetados nesse sentido. E um jogo também que o pessoal falava muito nessa época ali era o Rabo Hotel, né? Então o Rabo Hotel ele fazia parte
desse tipo de jogo ali que a galera entrava pra socializar. Não era um tipo de jogador hardcore. Então era muito comum você ver crianças, você ver um doutor, você ver uma médica, você ver pessoas de diferentes idades se unindo para conversar, para ter interação. E o jogo ele tinha sido projetado para muito mais coisa. E aí entra aquilo de o que o seu software, o seu produto, ele foi projetado para ser e o que está sendo o comportamento do usuário. E muitas vezes você vai ter que pivotar a sua ideia original para aquele rumo que o usuário está tomando. Só que se você negar isso aqui, não adianta o quão bom, o quão fodido seja aqui o seu software, o quão legal seja, o quanto você dedicou de horas, se os usuários estão indo para outro lugar, o dinheiro está indo junto. E aí, o Eric Rice, ele passou muito tempo com uma equipe trabalhando num projeto desses social games aí, e quando o jogo lançou, o jogo simplesmente assim não se pagava, né? Porque você tem um custo. Você tem um custo do escritório que é alugado, você tem um custo para pagar o salário das pessoas, você tem um custo de maquinário, você tem custo de servidor, você tem custo de ferramenta. Então, todo momento que você está desenvolvendo alguma coisa e você está cada vez mais passando tempo, criando aquilo e criando e desenvolvendo, e não está tendo nenhum tipo de retorno financeiro, você vai ver que aquilo ali pode estar fadado ao fracasso. Por quê? Porque você não testou. Aquilo não foi testado pelo público real. Então você vai ver que todo software, ele é igual aquela, já viu aquelas caixas de formiga de areia? Que você coloca um monte de formiga numa caixa de areia e quando você vai ver elas fazem vários caminhos que você nem imaginava. O usuário no seu software é assim. Então tem softwares que eles nasceram, né, e aplicativos que nasceram com o objetivo e se tornaram outros. Você quer ver um que é muito popular hoje em dia, que ele é totalmente diferente do que era antes? O próprio TikTok. O TikTok, antigamente era um musical, ele servia para o quê? Para você tocar um trechinho de música e você fazer o lip sync, né? Fingir que você estava cantando. Ele nasceu com esse objetivo. E se você abrir o TikTok hoje, você vai ver que os usuários levaram para outra linha, tanto que ele teve que se, né, renomear e tudo mais, e mudou muito o brand. Mas a ideia, a concepção original do app, quando ele foi lançado, não era essa. Outro também que seguiu a mesma linha era o Facebook. O Facebook não, o Instagram especificamente. O Instagram, se você olhar as versões mais antigas dele, ele era praticamente uma rede social para fotógrafos. A ideia dele era ter uma estética ali de fotógrafos e as pessoas fotografavam muito mais cenários, coisas, ah, coisas mais aesthetic, né, que o pessoal fala. E o Instagram ele acabou se moldando por conta do padrão que os usuários acabaram adotando. Mas o Instagram ele nasceu para ser uma rede social de fotógrafo. Bom, eu não sei você, mas eu não sou fotógrafo e eu tenho um Instagram. Então o comportamento de usuário muda muito. E esse livro do Startup Enxuta, ele é bem legal porque ele vai te ajudar a construir essa mentalidade de você, ao invés de você ficar focando em desenvolver um monte de coisa e passar um monte de tempo fazendo coisa, você focar na sua mentalidade de desenvolver algo, testar a partir daquela ideia e aí a partir daí você continuar evoluindo. Você vai ver que as ideias, elas não são mágicas, né? Assim, tive uma grande ideia, vou passar anos da minha vida dedicada, aí você vai ver o público não consome daquele jeito. E aquilo gera uma frustração, só que pior, isso gera custo, tá? E isso não serve só para startup, isso serve para qualquer ambiente, qualquer empresa. E nesse livro aqui é legal porque você tem esse ciclo de ideia aqui, né? Que é de você ter uma ideia, e aí vou até abrir essa imagem maior aqui, que é de você ter uma ideia, né? Você vai lá, você vai elaborar, levantar as histórias, seja o que for, se construir alguma coisa, né? Aí você vai passar, aí sim você entra no momento de código, né? E eu sei como deve, a gente já pula direto para essa parte aqui, né? A gente quer ir direto pro código, né? Mas você vê que tem um processo, né? E construir e a parte de codar não necessariamente estão na mesma etapa. Então você pode construir uma linha de raciocínio, você pode construir ali para quem que você vai vender o planejamento estratégico. Sabe quando aquela pessoa te liga, tem uma ideia de software, já aconteceu com você? Comenta aqui no chat. Tem uma ideia de software milionário, mas a pessoa nunca validou a ideia. Ela nunca passou pela etapa de construção e planejamento daquela ideia. E ela acha que depois que o software estiver pronto vai vender. Detalhe, não vai. Mas eu tenho bons fornecedores. Meu amigo, o próprio Instagram que tem hoje, eles construíram um aplicativo e tomou outro rumo. Você acha que você, João, que está me pedindo para construir aí um aplicativo,
você vai acertar a mina de ouro assim, cara, é muito mais complicado quando a coisa toma vida. E aí você tem a ideia de você construir, medir através de dados ali e aprender. E é isso aqui, ele é um ciclo. Então, uma ideia não é uma ideia genial que você vai ter um projeto fechado. Às vezes você só tem a ideia do core de uma aplicação. E se você esperar você construir tudo em torno para testar o core da aplicação, pode ser que você veja que no final ela não vai servir para aquilo, né? Então é interessante essa ideia de você conseguir testar ideias rápidas. E em ambientes de empresa, e olha que eu já trabalhei em empresas grandes, pequenas e atualmente trabalho em startup. Inclusive eu poderia até fazer um vídeo depois da diferença de ser um dev em cada uma delas aqui. E aí, uma das coisas que é interessante é que quando você vai para uma empresa muito grande, você tem o problema do transatlântico. Não sei se você já ouviu falar, mas um transatlântico ele é o quê? Ele demora para fazer uma curva, né? Ele demora para você mudar a direção dele. Já um barco, né, que é igual o pessoal olha startup, ele é mais rápido, né, para você fazer movimentos. Então você consegue navegar em marés muito diferentes. Mas ao mesmo tempo que em empresas grandes você tem processos muito morosos, às vezes, para fazer, implementar algo novo, para você testar alguma coisa, o espaço de errar, ele pode levar anos. Então eu já trabalhei alocado, né, de consultoria, eu já trabalhei alocado em empresa grande, que uma coisa que a galera tava vendo que não funcionava tinha sido iniciado por um outro coordenador que já não estava lá fazia uns 2, 3 anos. Então você tem um processo muito moroso. Então, assim, saber como testar, implementar, ver o interesse de público, que é uma coisa que a galera acaba nos preocupando. Eu sei como deve a gente se preocupar, ah, Felipe, quero saber de biblioteca, framework da moda, essas coisas. Mas você esquece que se no final do dia você não tiver um modelo de negócio, você vai estar codando para quê? Simplesmente para se divertir? Não, Felipe, quero criar um jogo. Mas você está querendo criar um jogo de verdade na sua mente, quando você for criar um jogo de sucesso, você não gostaria de pelo menos ganhar R$ 1 por causa disso? Então, assim, no final do dia, não importa se você é um dev, um developer, um game developer, um back-end, um front-end, um profissional mobile, um profissional de infra, essas coisas, no final do dia, você gostaria de ver um retorno de toda essa dedicação que você está dando ali para os estudos de programação. E você saber como testar uma ideia é interessante. Então, muitas vezes, você não precisa da ferramenta como um todo, né? E sabe o conceito do MVP que a galera tanto fala, né? Que é o Minimal Viable Product. Esse livro aqui, ele vai te fazer ter uma visão no detalhe, tá? Como que eu faço um MVP na prática? Como eu testo uma ideia? E o mais importante, antes de você codar, como você vende uma ideia? E eu não estou falando só de vender para pessoas de fora, para o cliente final, mas como você vende internamente com o seu time e às vezes ali para outros times, que você vai precisar desse lado político-social aí dentro da sua empresa. Então, esse livro, para mim, ele é muito interessante por conta disso. Ele vai te ajudar tanto nos seus projetos pessoais, que muitas vezes você fala, puta, quero construir uma parada, não sei o que lá, e a gente pensa num negócio gigante e a gente não pensa em fazer uma prova de conceito, né? Uma coisa pequena que a gente vê o comportamento do usuário e toma outro rumo. E aí você também tem dentro desse livro aqui essa linha de pensamento de, poxa, como que você entende o que é o caminho de sucesso do aplicativo que você está criando? E toma cuidado, tá? A ideia do seu projeto e o caminho de sucesso, eles podem ser coisas muito distintas. Às vezes você tem que entender que o público para o qual que você está fazendo ali, quem que é a galera que está consumindo, quais são os hábitos que eles estão consumindo. Então você vai ver que isso impacta. A sua ideia, quando ela nasce na gaveta, ela tem uma forma. Quando ela vai para o mundo real vai usar ela de outra maneira, né? Então o usuário ele tem diferentes comportamentos, às vezes uns até bizarros, né, dentro da sua aplicação. Então isso é interessante. E o segundo livro que eu queria recomendar é esse livrinho aqui, que é o Sprint, um método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Felipão, dá para fazer e testar e colocar em prática em apenas 5 dias? Eu confesso que eu nunca consegui em 5 dias, não, tá? Mas eu consegui bem mais tempo, né? E até porque tem coisas que o livro não leva em consideração, tanto de você conseguir costurar e arquitetar e homologação, entre outras coisas, é um pouco mais complexo do que o livro prega em alguns ambientes, mas isso varia mais por conta do ambiente que você está inserido e a sua posição também acaba inferindo muito, mas não é por esse ponto. Outra coisa que eu gosto desse livro é que ele é quase que uma continuação da linha de pensamento do Eric Rice, mesmo sendo de pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes do mundo e de cases totalmente diferentes. Um não tem relação com o outro,
mas eles pregam uma ideia muito parecida de você conseguir testar uma ideia rápida, ou o conceito de quick wins, que é você ter pequenas vitórias para você saber aonde que você deveria estar levando aquela aplicação que você está fazendo, ou até mesmo aquilo que você está construindo com o seu chefe, você conseguir ter munição para conversar no mesmo nível que alguém que está maior do que você na hierarquia. Se você está muito preocupado com o código, você está olhando para a sua posição e ali para os seus pares. Agora, quando você consegue dialogar com alguém que está em outros níveis de hierarquia, você acaba mudando até a visão que as pessoas têm de você no seu ambiente de trabalho. E isso aí faz parte do que a gente chama de imagem profissional, né? Sabe a tal das soft skills que a galera tanto fala? Para mim, isso aqui é uma coisa bem interessante. Esse método aqui do sprint, o começo do livro, ele pode ser um pouco estranho, porque ele é quase que uma babação de ovo do método, mas ele não te fala o método no começo. Então no começo ele fala, peguei um case de tal lugar, fizemos assim, planejamos assim. Então no começo, ele parece só uma babação de ovo dele mesmo. Você fica, tá, e aí o método? Mas ainda bem que esse livro, assim como o primeiro, ele é muito rápido de você ler e muito simples. Você consegue digerir ele de maneira fácil. Então essa primeira parte você vai ter que passar ali por ela ali, olhando com calma. Mas o que você tem na sequência aqui? Você tem uma metodologia própria, e eu vou abrir aqui essa imagem, tá? Aqui ele divide em 5 dias, né? Mas você pode chamar de 5 etapas, e essas etapas podem durar até mais, e sendo bem sincero, é comum que leve bem mais do que um dia. Então, tem a etapa de mapear, de você mapear uma ideia, de você mapear as perguntas, e isso aqui tira uma coisa muito interessante que é por onde você começa uma ideia. Não é tão óbvio assim, não é tipo, eureka, tive uma ideia genial. Então você começa a partir de perguntas chaves, né? Perguntas de negócio, e a ideia de você começar pelo fim, né? O que você está esperando que o usuário final na ponta ele faça e quem que é o alvo, né? Que tipo de grupo de usuários que é o alvo. E aí você tem um esboço ali daquele projeto, né? Então você vai esboçar aquele projeto. Felipão, eu vou programar? Não necessariamente. Felipão, eu vou fazer o design daquela aplicação, fazer como é as telinhas no Figma? Não necessariamente. Então você tem maneiras diferentes de você esboçar um projeto e ajustar antes mesmo de meter a mão na massa ali de código. E aí você tem ali um quadro de decisão, né, do que vai entrar e do que não vai entrar. Então, muitas vezes você tem uma ideia de uma aplicação gigantesca, só que muitas vezes você fala, tá, mas o que é prioridade agora e vai agregar valor agora e o que não é, aquilo que de fato daria para esperar ou não é tão essencial, ou até mesmo que é importante, mas não necessariamente dá retorno. Então, isso aqui é uma conversa muito madura de produto, e isso é bem legal, porque ele começa a mudar a mentalidade do que você está fazendo. E aí tem uma frase que é muito interessante que eu já ouvi uma vez, que é: não adianta você fazer certo aquilo que nem precisava ser feito, né? Então é bem comum na área de programações em desenvolver coisas que o usuário não usa, ou então que aquilo não vai levar a lugar nenhum, ou então você colocou tanto tempo e energia naquilo que não tem a mesma utilidade que você imaginou que teria. Então, esse livro começa a te fazer questionar nisso, e aí você tem uma etapa de protótipo, onde você de fato ali vai criar um protótipo funcional, e aí você tem uma etapa de teste. E o mais interessante é que um protótipo não necessariamente ainda poderia ser um código. Isso aqui é legal para você validar ideias. Então você acaba lendo esses dois livros, você acaba percebendo que o mundo de construção de aplicativos, e eu sei que vai parecer maluco o que eu vou falar na sequência, mas construir um aplicativo ele vai muito além de código, assim. Você vai ver que codar é uma parte do processo, mas que tem muito mais coisa ao redor. E isso aqui vai te colocar e posicionar em mesas diferentes. Então, é o termo que eu uso de você conseguir sentar em mesas de fichas mais caras, né? Eu gosto muito de poker, né? E aí, isso aqui vai te permitir sentar e conversar com pessoas de níveis mais caros. E se você é uma pessoa que de repente você está há um tempo já tentando uma evolução de cargo, conversar alguma outra coisa, você está imerso em outros assuntos, vai te ajudar. Não, Felipe, eu só quero código, o resto é tudo frescura, não ligo para isso, eu acho perca de tempo, não vai me agregar em nada, tá tudo bem, você não é obrigado, isso aqui é a parte mais importante. Nenhum livro você é obrigado a ler, mas que isso vai te colocar em mesas diferentes, em conversas diferentes, isso aqui é inegável. E esses dois livros aqui, você vai ver primeiro o case do Eric Rice, você vai ter uma visão grande de alguém que quebrou startup, de alguém que sabe o que dá certo, o que não dá certo, e de alguém que colocou, né, skin in the game. E muitas vezes a gente não tem nem idade ou não participou de projetos o suficiente para ter skin in the game, né? Não é porque a gente não quer. Muitas vezes a gente não
teve tantas experiências ainda quanto a gente gostaria. Esses dois livros aqui, eles te dão aquela sensação de como se você estivesse vivendo aquela experiência junto. E é por isso que eu gosto desses dois livros em particular aqui, porque dá aquela sensação de, poxa, parece que eu participei desses projetos aqui. E aí você acaba aprendendo as lições juntos. Então, isso aqui é uma coisa bem posicionada. E o mais legal é que esses dois livros, eles são populares dentro das suas categorias, porque eles não são livros de mimimi, nem livros de metodologia coach maluca, e são livros conhecidos. Então você consegue dialogar usando os termos e analogias dos livros aqui, e você vai ver que vai ser reconhecida por um profissional ali, de repente, que é um CTO, para um CEO, para a galera ali mais nível C-level. Então é legal porque você começa a amadurecer o seu vocabulário ali de produto quando você está sentado com pessoas que dão um salto de hierarquias comparado com você. Então, super recomendo esses livros aqui. Eles são livros que não são livros caros, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, não tenho link de afiliado. Inclusive eu poderia ter, né? Poderia ter uns links aqui de indicação aqui para tentar monetizar esse projeto de canal de alguma maneira, mas eu queria fazer esse vídeo porque são livros que eu realmente gosto e que são livros fáceis, não são livros pesados de ler, e eu altamente recomendo porque são livros que, na minha opinião, todo deveria ler, mesmo não sendo livros técnicos.